Muito bem, gente. Como todos sabem, as pautas de sextas-feiras são pautas especiais, né? Aqui a gente procura abrir espaço para todo tipo de esporte. Não apenas falar daquilo que a gente tem uma certa predominância, que é o futebol, né? De onde nós viemos, na verdade. Mas a gente precisa falar dos outros esportes. Eu vejo que cada dia mais a imprensa dá menos espaço para os outros esportes. E isso me preocupa muito, porque se você pegar, por exemplo, que Salvador tem quase 4 milhões de habitantes, 3 milhões e 500 ou 600, mais ou menos isso, 600 mil, né? Uma arena Fonte Nova que foi reduzida, antes da Fonte Nova antiga, pegava 110 mil pessoas, como pegou no jogo Bahia e Fluminense do Rio, em 88. Mas uma arena Fonte Nova reduzida, para essa coisa como está hoje, né? O futebol elitizou, passou a ter 50 mil lugares. Então, não tem enchido a Fonte Nova. Ou seja, se gosta do futebol, claro, muito mais do que os outros esportes. Mas se tem 50 mil pessoas e não vão as 50 mil num jogo, imagine os outros 3 milhões e 550 mil que gostam de outros esportes também, né? Uhum. E precisam ter Verdade. esse tipo de comunicação, esse tipo de... Eu sou de uma época, Luciano e João Paulo, que são meus convidados de hoje, nós fazemos esportes radicais na Bahia, mais especificamente do rapel. Eu sou de uma época, em 1976, eu fiz meu primeiro jogo com 16 anos de idade na Rádio Cultura, ainda era AM, não existia nem FM ainda, em que você via um programa chamado, não sei se vocês alcançaram, devem ter alcançado, no Campo do 4, que era Sim, apresentado por Eliseu Godoy e Rui Botelho. Eliseu Godoy e Rui Botelho davam 60% do tempo para o esporte amador. Isso hoje em dia não existe mais. Quando você procura, praticamente não existe mais impresso, né? À tarde, tribuna, correio, é muito limitada a divulgação hoje. Aí você vê lá um cantinho de página falando de alguma coisa que não seja futebol. Isso é é verdade, preocupante, Tilano. gente. Isso é preocupante, porque eles também, eles aqui, meus convidados de hoje, assim como todos os outros das sextas-feiras, precisam de ter espaço para que eles possam comercializar. Porque, por exemplo, o empresário não vai divulgar uma coisa que não tem a visão, não tem a visibilidade, perdão, não tem a visibilidade, né? Isso dificulta a forma que os outros esportes possam avançar. Sem ter visibilidade, não há anúncio, não há propaganda, né? Ainda vê a pandemia no meio da história, quer dizer, e os esportes amadores e olímpicos, né? O amador e o olímpico, estão ficando para trás. Estão ficando para trás. Eu acho que isso é muito preocupante mesmo. Mas vamos deixar de conversa fiada, quer dizer, se bem que não foi tão fiada assim, não, né? Valeu para alguma coisa. A coisa Não, aqui muito pertinente o que você falou. A Demais. coisa que é bem descontraída é para a gente contar história mesmo, né? Ninguém se preocupa com perguntas absurdas, porque não existirão perguntas absurdas. Eu quero que vocês me contem. Eu tenho um grande amigo, acho que o Luciano que conhece, o João estava falando, um grande, queridíssimo amigo que adora, praticante do rapel, o Jefferson Nagata, né? Sim, Meu querido Jefferson Nagata Nagata. é uma lenda do rapel. Nagata Né? realmente já fez muito pelo esporte radical aqui na Bahia, Na minha em passagem geral, né? na Metrópole, 3 anos e pouco de programa na Metrópole, eu fiz um programa com o Nagata sobre rapel, né? Uhum. Nagata é um queridíssimo amigo, o dono das casas, ou a Casa do Tricolor, melhor dizendo, porque tem várias, né? Isso. Mas muito bem. Vamos falar de rapel e de esportes radicais a partir de agora, minha gente, vocês que estão nos seguindo aí, prestigiando a nossa live de hoje. Fiquem à vontade, cada um pode, inclusive, participar da resposta do outro para poder, como é que eu poderia dizer, enriquecer a resposta, o conteúdo do programa, né? Porque o que me preocupa mesmo aqui é trazer um bom conteúdo para quem me segue, né? No início, as lives eram... Eu estou falando só um pouquinho a mais para poder o pessoal ir entrando. No início, as lives eram feitas por 2 amigos. Um estava na casa, o outro estava na outra. E aí não tinha o que fazer, porque estava todo mundo no lockdown, né? Aí fofoca para lá, fofoca para cá. Várias dessas lives já foram para o saco, né? Porque tem que ter conteúdo. Se tem conteúdo, sobrevive. Se não tem conteúdo, fica para trás, né? Sim. Muito bem. Aí eu fui olhar, como eu disse que quando eu não domino um assunto, eu fui olhar no pai da informação, o Google, né? Primeiro eu soube que seria esporte radical. Meu querido amigo produtor Silvio José Marques, né?
que é quem marca as pautas das sextas-feiras, me falou de esportes radicais. Eu achava que eram esportes radicais de um modo geral. Mas conversando com o João, e foi bom a minha conversa com o João, porque ele me alertou para isso, esportes radicais, mas mais particularmente o rapel, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho, como eu disse antes, eu pesquiso se eu não domino no assunto. É uma atividade praticada, o rapel, com o uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres, bem como outras edificações. Eu queria que cada um começasse primeiro me dizendo um pouquinho da experiência de vocês no esporte. Quem quer começar? Posso começar, Tilé? O mais velho primeiro? Ah, é, né? Tá bom. Tilé, primeiro agradecer aqui. Primeiro agradecer aqui o espaço e como você colocou muito bem, essa oportunidade de poder falar de esportes que não são tão comuns, né? Abrir esse espaço para a gente aqui é de extrema importância e a gente é muito grato por isso e parabéns pela iniciativa, que outras pessoas possam seguir esse seu exemplo e abrir também novos espaços para que, assim como o esporte radical, mas outros esportes também possam ter esse espaço e poder discutir e fazer com que as pessoas entendam, até porque está chegando, né? E aí quando a gente fala de rapel, está chegando para as pessoas. Antigamente as pessoas entendiam que precisava ter um treinamento, um curso para poder realizar um rapel, mas é uma atividade que é muito simples, é muito segura. Mas a gente vai ter um tempo aí para poder falar mais a respeito. Vou me apresentar, meu nome é Luciano. Eu já pratico a atividade desde 2001, então já tem um tempinho aí na estrada, comecei muito cedo. Isso. Então, assim, comecei muito cedo, comecei com 16 anos, é só fazer as contas aí para entender porque que ele disse que eu sou o mais velho. E assim, eu tornei, na verdade, a ideia de um vício, né? Porque me viciei na atividade, na adrenalina e em busca disso, e tornamos disso uma atividade, um trabalho. Então, como é bem dito, né? Quem trabalha com o que ama não vai trabalhar um dia sequer na vida. Então é basicamente isso. Foi através do amor pelo esporte, por essa atividade, que a gente tornou isso aí uma empresa e vem fazendo por ela e buscando cada vez mais dar oportunidade para as pessoas que querem experimentar o rapel, querem experimentar os esportes de aventura em geral, esportes radicais. A L3 está aqui justamente para proporcionar isso. Muito bem, 21 anos de experiência de Luciano. E você, João Paulo, me fala um pouquinho mais da sua experiência no rapel. Eu iniciei a prática do rapel, né, por incrível que pareça, quando iniciei a vida militar, né? Eu servia ao exército, então, dentro das instruções, tinha a parte de rapel, por participar também de algumas instruções mais táticas e abordagens. Eu comecei a pegar gosto pelo rapel dentro do quartel, em 2004. Ele é mais velho por isso. Em 2004 eu iniciei a prática do rapel. E desde então, por ter gostado de praticar o rapel, dentro do quartel eu continuei pedindo para participar mais dessas atividades. Como eu fazia parte também do corpo de instrutores do quartel, eu cheguei ao cargo de sargento temporário, então eu ministrava instruções também de rapel, já no quartel. E fiz alguns cursos com o Corpo de Bombeiros e quando conheci o Luciano, a gente se conheceu em uma situação totalmente diferente, né? A gente estava indo para uma festa, inclusive. Foi quando eu conheci o Luciano. A gente passou um tempo distante e acabou se reencontrando em outro evento também. E aí ele me fez o convite que ele estava com a ideia de montar um segmento de rapel na empresa que ele estava começando, né? Porque a L3 começou com o Luciano, mais focada para o entretenimento. Mas como ele gostava tanto da aventura, ele falou, não, vou ter um segmento de aventura, que seria o L3 Adventure. No início a ideia era L3 Entretenimento e L3 Adventure o segmento. Acabou-se que a L3 Entretenimento não vingou, porque a L3 Adventure cresceu demais e ficou somente a L3 Adventure. Quando ele me convidou para o primeiro evento do rapel, eu falei, poxa, que massa, velho. Quero participar mais vezes. E nunca mais parei. Tem o Júlio aí colocou, Júlio 27200, um bocado de número, 000. Júlio é da nossa família, eu tô vendo aí. Realmente virou casamento. Virou casamento essa relação.
Essa foi boa. Uma ficada que virou casamento. Foi Pois é, basicamente isso. foi assim, amor à primeira descida, né? Então, quando a gente fez quando a gente chamou para atividade, assim, a gente comungou desse sonho, né, de fazer isso pelo esporte de aventura na Bahia. Então, quando eu conversei com ele a respeito, ele comprou a ideia e vivenciou e vivencia esse sonho comigo até hoje. Então, foi uma coisa que realmente foi um encontro de almas. Eu sempre falo isso, que realmente a gente é casado mesmo, é uma sociedade que, aliás, toda sociedade é um casamento, né? Então, e não é diferente no caso da L3, né? Então a gente realmente tem esse mesmo pensamento, tem essa mesma vontade. E a L3, como JP, né, como a gente chama J, falou, ela surgiu como um segmento da L3 Entretenimento, mas que depois o nosso foco maior, né, se tornou a L3 Adventure mesmo e deixou de ser um segmento, e a L3 Entretenimento é que deixou de existir, a parte de outros eventos. Então a gente focou realmente na parte de esportes radicais, esporte de aventura, e surgiu da ideia de trazer, de agregar o máximo de esportes de aventuras em uma só empresa, porque o nosso carro-chefe, e é o motivo do nosso bate-papo hoje aqui, como foi dito, é o rapel, e as atividades de corda, né, rapel, escalada, rope swing, então são as atividades que a gente opera e realiza, mas a gente tem parceiros em outros segmentos de esporte de aventura. Por quê? Para que os nossos clientes busquem a L3 e, através da L3, consiga realizar, por exemplo, um mergulho, um paraquedismo, um bungee jump, um stand-up paddle, uma canoa havaiana. Então, é uma gama de atividades que a gente oferece dentro da própria L3 através dessas empresas parceiras que, justamente, né, tentar trazer, assim como, e aí fazendo essa relação, assim como Chile está abrindo esse espaço para a gente, através de uma empresa só, meio que ramificar para os outros segmentos também, porque quem gosta de esportes radicais, quem gosta de esporte de aventura, não fica só em um, na verdade busca o máximo de opções, né? Então, quer fazer um arvorismo, quer fazer uma tirolesa, quer fazer um bungee jump, quer buscar adrenalina. Então, esse foi o motivo principal do surgimento da L3, transformando esse vício em adrenalina em atividade de trabalho, né? Atividade laboral mesmo. E ele... O Luciano tem 21 anos na prática e o João, então, tem 18, né? 2004 você falou, foi, João? 2004. Então 18 anos e 21 anos. Quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, Eu falo que ele é mais velho porque a gente é tão parecido que a gente nasceu no mesmo ano, inclusive. A gente só não tem a mesma idade porque ele nasceu em fevereiro e eu nasci em abril. Aí, só que eu fico sacaneando, é claro, porque ele nasceu primeiro, então eu digo que ele é mais velho. Me diga uma coisa, como é que vocês poderiam definir o que é o rapel? Para quem, por exemplo, nunca praticou, para quem ligou aí, está nos assistindo agora e quer saber o que é isso. Como é que vocês definem o que é rapel? A gente poderia definir rapel de diversas maneiras, Chilé, mas eu sempre digo que para cada um o rapel acaba tendo uma definição diferente. Para uns é a prática esportiva, para outros é a busca de uma socialização, né, um grupo em comum, tá ali dividindo as mesmas expectativas, as mesmas vontades. Para outros é uma superação, né, a gente tem ali a questão do limite da altura. Então, algumas pessoas têm esse medo da altura, e eu sempre digo que no rapel você não vai vencer o medo, mas você aprende a lidar melhor com esse medo seu. Então, a prática do rapel faz com que você aprenda a lidar melhor consigo mesmo durante a questão da atividade. Então, você passa a controlar melhor esses seus instintos e conseguir curtir até a atividade. A gente tem pessoas aí no nosso grupo, nos nossos associados, temos pessoas que já passaram pela L3 que, para ter um exemplo, não atravessavam nem passarelas do medo da altura e que se experimentaram, né, na atividade para poder tentar quebrar essa barreira e conseguiram, e realizaram um rapel aí, inclusive em cachoeiras, fizeram descida de rapel em cachoeira e de maneira bem interessante. Cortou. Ficou mudo. Luciano? Tá mudo. Aconteceu alguma coisa com o seu áudio aí, Luciano? Luciano? Aconteceu algo com o seu áudio aí. Você ficou mudo de uma hora para outra. Ficou mudo. Acho que você talvez tenha batido... acho que bateu aqui. Estão me ouvindo? Voltou. Maravilha. Então, acho que eu não sei até que ponto aí vocês me ouviram, mas como eu vinha falando, então é de uma maneira onde para cada um tem a sua
para cada pessoa acaba tendo uma definição diferente do que é o rapel. Cada um vivencia e tem um sentimento diferente em relação à atividade, mas eu diria que seria superação, uma boa descrição aí para o que é atividade de rapel, justamente por conta da questão da barreira do medo, de você se superar e estar passando ali para o outro lado de uma passarela, de uma cachoeira. Então são realmente situações que são bem interessantes e isso é muito gratificante para a gente, poder interagir, fazer parte disso e fazer com que as pessoas ultrapassem essas barreiras. E para você, João Paulo, como é que você define? Eu defino também como superação, né? O rapel, ele traz também um benefício muito grande para você ter autoconfiança. E também na parte que você tem que confiar no equipamento, confiar na pessoa que está trabalhando na sua segurança, porque a gente pratica o rapel, sempre tem um protocolo de segurança e tem as pessoas que estão na atividade. A pessoa que fica embaixo é chamada de segurança. Então, aquela pessoa ela é responsável por fazer a sua segurança durante a descida e se você tiver qualquer problema, ela vai te travar e você vai continuar fazendo sua descida com a maior segurança possível, né? Então, a gente faz até alguns testes durante a atividade com a pessoa para que ela adquira essa confiança no equipamento e também nas pessoas que estão na atividade. A gente fala, solta a mão. Ele trava a pessoa e ela solta a mão. E ela desce, ela é descida, na verdade, né? Ela é descida pela pessoa que está lá embaixo na segurança sem nenhum esforço, sem nenhum problema, porque ele tem uma técnica e tem um equipamento também que auxilia bastante nessa descida. Mas o rapel, ele é realmente superação. A gente tem relatos, inclusive, de pessoas que estavam em tratamento de depressão e que quiseram experimentar algo diferenciado, que disseram que foi um divisor de águas por estar passando por uma fase difícil, então conseguir superar um medo foi algo que trouxe um benefício muito grande, um bem-estar, né? E fora a parte física também, né? Porque acaba que você, quando começa a fazer uma atividade, você quer estar bem, então você acaba praticando uma musculação, você acaba agregando outras coisas ao rapel. Você faz uma corrida, você faz uma caminhada, então você vai desenvolvendo outros atributos, você se sente bem, né? Você acaba tendo um bem-estar e uma melhora no condicionamento físico também. Bom, por algumas vezes vocês falaram aí, desses 15 minutos, 20 minutos que nós estamos conversando, em ser seguro, né? A prática do rapel é uma coisa segura, que exige alguns equipamentos de segurança tal. Então, aí eu pergunto, quais são os principais equipamentos básicos para se praticar o rapel? Bom, para praticar o rapel, é necessário primeiro uma corda, que seria o principal, mas você tem também os equipamentos para ancoragem, né? A ancoragem é onde você vai prender essa corda. Então a gente pode utilizar fitas, talabartes e outras, até mesmo outra corda para fazer a fixação e mosquetões, né? Mosquetão é como se fosse um oval ou um em D, tem alguns formatos diferenciados, uma ferragem que utiliza para prender a corda no sistema de ancoragem. E para o participante, ele utiliza a cadeirinha, ou baudrier, como é conhecido, um mosquetão e um freio 8 descensor. E aí de EPI, para proteção do participante, ele utiliza luva e capacete. Lembrando que todos esses equipamentos, eles são certificados, né? Na verdade, eles precisam ser certificados, então até uma dica para as pessoas que querem buscar esse tipo de atividade, quando buscarem empresas que realizam essa atividade, procura ter essa informação, se a empresa trabalha com equipamentos que têm essa certificação, e a gente tem algumas entidades certificadoras, para que realmente garanta a segurança na atividade. Eu sempre digo que quando a gente sabe de alguma situação que venha porventura acontecer, de alguém que acabou tendo algum tipo de lesão por conta de uma atividade em altura ou alguma atividade de esporte radical, a falha é humana.
porque a falha humana, mesmo quando tem até um rompimento de um equipamento, porque usou ele acima do período de vida útil, ou não utilizou um equipamento com a devida certificação, ou não utilizou da maneira correta. Então, equipamento, quando ele é testado, ele é aprovado, ele está ali, ele tem um suporte de carga absurdamente alto. Então, assim, a gente trabalha com equipamentos aí acima de 30 quilonewtons, então são mais de 3 toneladas que suporta de carga, onde uma pessoa vai estar fazendo uma descida. E duplo, né? E dupla ainda por cima. Então, assim, é muito seguro. Então, a preocupação onde a pessoa faz um treinamento para poder realizar um rapel numa cachoeira, então a gente recomenda que se faça também atividades urbanas, né? Rapel em passarelas, viadutos, para que depois vá buscar uma atividade numa cachoeira, para se experimentar nesse meio, até poder curtir um pouco mais, né? Porque se a pessoa vai de cara fazer rapel numa cachoeira, não consegue curtir tanto porque vem aquela tensão, nunca fiz, por mais que a empresa diga, bom, não, é seguro, pode ir e tal, tem uma pessoa lá embaixo fazendo sua segurança, para quem nunca fez a atividade, acaba sendo mais tenso, consequentemente a pessoa acaba não aproveitando tanto a descida. Por isso que recomendamos sempre que a pessoa experimente a atividade antes. Não é necessário fazer um treinamento. A gente oferece, né, curso de rapel esportivo em alguns níveis, mas não é necessário fazer para você se experimentar na atividade. Então você pode simplesmente participar em um rapel desse de passarela para você entender como é que funciona o manuseio da corda, para quando você for para uma cachoeira realizar um rapel desse, você consiga descer e aproveitar a descida, né? Curtir a descida, que é o mais importante, que é o intuito dessa atividade de integração total com a natureza, né? A gente fala que é o ápice, é o canyonismo, né? Que é a prática do rapel num cânion, numa exploração de cânion, descer uma cachoeira de 80 a 100 metros, 120, como a gente já fez. Então são realmente barreiras assim que são memórias e são experiências inesquecíveis, realmente. Você falou em cursos. Em que consistem esses cursos? Você disse que não é necessário para poder usar, por exemplo, A gente tem, sim, a consiste em gente, quê? na verdade, na prática do rapel em passarela, a gente já passa para os nossos clientes, para os nossos associados, evoluindo pouco a pouco. Então, a cada encontro, a gente passa uma técnica diferente, uma abordagem diferente, para que cada vez mais ele se torne mais autônomo na atividade, ele consiga ter ali uma segurança na sua própria descida e também ter um olhar crítico, porque não é só L3 que executa essa atividade, o cara vai para uma outra cidade, um outro estado, um outro país para realizar a atividade, ele precisa ter um olhar crítico para ele verificar se a ancoragem está perfeita, se está em condições, que infelizmente a gente não vai garantir que todas as empresas sigam corretamente da maneira que deveria. Mas, além disso, a gente oferece também o curso, né, que a gente tem em 3 níveis, né, o curso básico, intermediário e avançado. Então, o curso básico ele consiste ali no domínio básico mesmo da atividade, conhecer o equipamento, como é que faz as manobras de descida, para que nessa descida seja realmente, como eu disse, mais autônomo. O intermediário já consiste mais numa questão de você conseguir fazer a montagem de um rapel, entender como é que funciona essa questão do sistema de ancoragem, como o JP colocou, entender esses detalhes em relação à certificação, então já é uma coisa um pouco mais técnica. E o avançado ele já traz um pouco mais do que a parte de normas, a parte das regras básicas, então a parte do canyonismo em si, que é você sair desse meio urbano para ir para a natureza, para entender onde é interessante montar um rapé, onde não é. Então, conhecer um pouco mais a fundo. E aí você fala, bom, agora é só seguir aí de forma autônoma, adquirir o equipamento e seguir, fazer os cursos necessários também para poder seguir e operar o rapel tranquilamente. É isso porque além dessa Sim, fica à vontade, abordagem que a João. gente faz... Desculpa. Bom, fica à vontade, pode falar. É que eu ia te interromper, mas daqui a pouco eu faço a pergunta. Pode falar. É porque além a gente faz o nosso curso, ele é uma abordagem mais voltada para o rapel esportivo, né? Existem certificações para serviço em altura, para trabalho em altura, que são mais técnicas, né? Então existem as NRs que regulamentam também o esporte de aventura, para o rapel, escalada, são regulamentados pelas NRs, mas a nossa abordagem é bem voltada para o rapel esportivo mesmo. O curso que a gente ministra é bem específico para o rapel esportivo. Você falou uma coisa interessante, eu acho que o Luciano falou uma coisa interessante durante a conversa. Ele disse que tem pessoas que têm medo até de andar numa passarela, né? E aí Sim. às vezes fica com receio e tal. Eu, por exemplo, passarela não tem problema. Mas eu, por exemplo, quando estou num prédio alto, que eu olho lá abaixo, eu tenho problemas. Eu não gosto de
O único lugar onde eu realmente não tenho essa situação é dentro de um avião. Por incrível que pareça, mais alto. Mas dentro de um avião eu me sinto seguro, assim, me sinto tranquilo. Mas aí, falaram aí de cachoeiras de 80, 100 metros e tal. Esses seriam os maiores números assim de escalada? Ou existem ainda, vocês já tenham tido a experiência de mais alto ainda do que isso aí que o Luciano citou? Existem Existe, alguns né? picos mais altos, só que, por exemplo, tem um na nossa lista que ainda não foi riscado porque aconteceu um acidente há muitos anos atrás, né? Como a Cachoeira da Fumaça. A Cachoeira da Fumaça tem Cachoeira da Fumaça. Isso. A Fumaça tem Fica 400 onde? metros. Ela fica na Chapada, na região do Capão. Ela tem 400 metros, então ela... 400 metros. 400. Ela é bem alta. Sua cara foi a melhor, Tilé. Não, A essa questão experiência que do você falou, avião, quando chega num lugar alto, eu te entendo a questão do quando você chega num avião. lugar alto, a gente procura, na verdade, onde é que tem um lugar para amarrar uma corda. Quando eu chego num prédio muito alto, eu olho assim e falo, será que dá um Onde rapel é que aqui? dá Onde é para que a gente fora? consegue ancorar aqui para poder fazer uma descida? Será que o pessoal libera? A gente faz assim. Pois é. É Ah, porque, é porque a realmente questão do a altura não é avião, muito meu forte, não. Não, é não. Deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas estão dando mensagens aqui e eu estou, digamos, ignorando as mensagens e não é legal. Vamos ver se a gente consegue registrar algumas coisas aqui. Estou voltando para trás, mas eu vou bem devagarzinho nessas coisas, que eu sou jurássico. Aham. Eu a não questão do domino bem avião a que você internet, não. Eu falou, só sei apresentar. O resto quem faz é meu filho. a questão do avião que você falou da altura, é porque é Ah, tão alto, mas tão alto que não dá noção de altura. Isso acontece no paraquedismo. Quando eu fiz o salto, que você sai do avião, a adrenalina tá a mil, né? Mas é aquela a sensação que você dá o looping que estabiliza, que você vê o mar, você vê as casinhas, você vê tudo tão pequenininho que você não tem a vertigem da altura. Mas já no bungee jump, que é também outro esporte radical, que é um pouco diferenciado, você tem realmente a sensação da vertigem, de chegar na beira ali, dar aquela balançada, vou, não vou, mas você acaba indo, né? deixa eu fazer aqui rapidinho uma leitura. Baiana, cerveja e futebol, acho. Opa, Essas letrinhas são muito miúdas. Essa é nossa adventure, é Joelma. então mano. Meu problema é de visão. A gente tem vários da família aqui presente, viu, Tilé? Grande abraço para a galera da família L3 aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Já aqui tem 1, 2, 3, L3. deixa eu fazer alguns registros aqui, por favor. Essas letrinhas são muito miúdas para o meu problema de visão, mas dá pra... Sim, Baiana Cerveja já me ajudou muito. Confio bastante nos meninos. Serjão.s. É mais fácil uma pessoa cair andando do que fazendo rapel. A gente tem relato, inclusive, de que é mais perigoso andar de bicicleta que fazer rapel. Bicicleta? É verdade, é verdade. Teve uma cliente nossa que ela fez a atividade e aí as pessoas ficavam falando, você é maluca? Você está fazendo um rapel, isso é perigoso. Aí ela foi andar de bicicleta, acho que 2 dias depois, tomou uma queda de bicicleta, se ralou toda. Aí ela falava para os amigos, tá vendo? No rapel eu não tive nada, mas de bicicleta eu me ralei toda. Herbert MDF, confiança total na L3. Deixa eu ver se tem mais gente. Obrigado, meu velho. Ednei, boa noite. Obrigado, Galera. Herbert. Herbert estava no nosso último evento aí que a gente fez rapel numa cachoeira no final de semana retrasado, uma cachoeira de 45 metros. Ele estava lá com a gente, em Santa Amaro, aqui pertinho. E já tá rumo a cachoeira de 700 metros aí, hein? Baiana voltou aqui, Baiana Cerveja, futebol, experiência indescritível. Uma das melhores experiências de minha vida. Ela rapelar, que chama, rapelar em uma cachoeira, é isso mesmo? Rapelar. Gente, me desculpa aí qualquer um coisa. termo que a gente usa Se muito. eu não falar os termos Rapelar. corretos, pelo amor de Deus, me perdoe, que eu sou leigo no assunto. Mas vamos lá. Deixa eu ver se acha mais alguma aqui. Estou tentando atualizar. A Baiana voltou com Eu Quero, quer dizer, alguma coisa que vocês falaram, ela botou Eu Quero. Deve ser do bang ou da rapel na cachoeira da fumaça.
SBS.A, já quero descer de rapel a fumaça. O que é isso, fumaça? Fumaça é a cachoeira que ele falou de 400 Ah, metros. É porque é tá. um rapel que está Perfeito. proibido. Ele tá Está proibido. proibido de Ele está proibido acontecer. por quê? Então, porque teve um acidente lá. Então, Ah, teve um acidente lá e aí depois disso foi proibida a realização dele. Então, é um rapel que, como falou, a gente tá na nossa lista, né? E aí só depende mesmo ter liberação para a gente poder organizar o material e pegar a estrada para lá. Mas entendi. enquanto isso, a gente vai buscando outros pontos. A gente tem vários roteiros que a gente realiza aí com atividade em cachoeira, né? Realizando aí o canyonismo. Uhum. Tem muita gente participando, muita gente mandando mensagens aqui. Daqui a pouco eu volto a algumas mensagens para poder dar sequência aqui às minhas colocações. Quais são os benefícios? Existem benefícios para a saúde praticando rapel? Sim. Bastante, Uhum. bastante. Primeiro, a sensação de bem-estar, que aí eu diria, principalmente quando a gente tem contato com a natureza, né, que é uma atividade que a gente realiza muito, né, a gente faz a prática em cidades, né, as práticas de rapel urbano, mas também quando a gente vai para meio à natureza, a integração total com a natureza. A gente realiza atividades aí com trilha, com camping, banho de cachoeira, isso aí já é uma bomba de hormônios positivos no nosso organismo e dá uma sensação de bem-estar assim absurda. Além de outros benefícios, benefícios sociais, né, que são os benefícios da gente ter ali a integração, né? E a gente fala com muito orgulho, tem uma hashtag aí que o pessoal lança, né? Que é da L3 para a vida. É. Pessoas de mundos completamente diferentes e que se encontraram num evento como esse, numa viagem, e como são pessoas que têm a mesma ideia, visão de mundo em relação a buscar a natureza, em querer estar em ambientes assim, então como os pensamentos são muito parecidos, leva para a vida e aí o pessoal se encontra para poder fazer eventos sociais e independente da L3 e eu acho isso o máximo. Pra Já tem gente, assim, tendo vida própria, né? então eu Júlio falo falou aqui sempre também. que Júlio falou, diminuir consideravelmente o nível de estresse. também diminui consideravelmente, absurdamente. É uma válvula de escape, assim, uma descarga motriz absurda, né? São os efeitos E também até, psíquicos e da até realização de atividade assim. como eu tinha falado antes, você acaba que o rapel ele te dá essa sensação e também te faz buscar uma melhora, né? Porque quando você está praticando o rapel, você sente necessidade de estar evoluindo na prática. Então, para que você tenha uma evolução, você precisa estar com um condicionamento físico um pouco melhor. Às vezes, para fazer uma subida em uma cachoeira, então você acaba fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida, entrando em uma academia. Então, isso te dá uma melhora no condicionamento físico e também, consequentemente, na saúde, né? Sem contar que há também aquilo, né, de um cobrar do outro, um É, incentivar o outro. a Então cobrança é isso aí também grande. a cobrança é grande, porque quando a gente lança roteiros, como a gente lançou recente aí um roteiro que a gente não fez a fumaça, mas a gente fez a fumacinha, que são 100 metros em Ibicoara. Então a gente estava com o projeto Fumacinha, a galera se preparando, porque realmente é uma das trilhas mais difíceis da Chapada. Então quem quer fazer esse roteiro realmente precisa de um condicionamento físico, a gente orienta com antecedência. Então as pessoas estavam ali, né, treinando e postando, incentivando, projeto Fumacinha, e foi bem bacana essa interação aí da galera. Ó, o É Pedrão falou Tânia, aí, ó. Tânia Pedrão é nosso Underline, embaixador. A gente tem até um Tânia embaixador, né? Porque Underline Veloso, L3 é vida. Pedrão Underline Adventure. nosso Conhecer, embaixador. conhecer a L3 mudou minha vida. Saí do sedentarismo e hoje pratico rapel, trilhas e corridas de rua. O pessoal dando seu depoimento aí, né? Bacana. Não, é nossa família aí, Tilé, o É a pessoal nossa família. que. E Pedrão é nosso embaixador, né? Pedrão é o nosso cliente mais, é um dos nossos clientes mais antigos, é o nosso maior divulgador. Então, esse ano a gente oficializou ele como embaixador da L3 e é nosso e ninguém tira, né? Pois é, mérito demais aí, porque realmente o Pedrão tá com a gente aí. A empresa surgiu em 2011, Pedrão tá desde 2012, iniciozinho assim já, então ele sabe de toda a trajetória aí, de toda a luta para implementar essas atividades e participou disso aí praticamente desde o comecinho, então é o cara que carrega a nossa bandeira, literalmente, nosso embaixador.
Bom, eu antes da live começar, eu conversei um pouquinho com o João Paulo pelo telefone, né? E aí, num determinado momento, eu disse que iria pedir que cada um contasse a sua melhor experiência. Ele fez, poxa, contar a melhor vai ser difícil, porque a gente tem várias. Eu queria que cada um contasse alguma experiência que tivesse alguma coisa pitoresca no meio da história e tal. Fique à Quer vontade contar aí. o primeiro, Luciano? Não, eu vou contar logo porque eu até imagino qual é que você vai contar e vai ser. E aí vai, tipo, me dar um banho, porque eu não fiz isso. Então, assim, Tchela, eu acho bem bacana, porque, assim, antes da gente propor um roteiro para os nossos clientes, a gente vai lá, experimenta a atividade, monta, executa tudo, faz todo a interface, né, com os parceiros, né, seja de pousada, camping, o que é necessário para estruturar todo o evento, para quando a gente for com um grupo, tá tudo redondinho. E foi interessante uma ida nossa para Santo Amaro, aqui pertinho. A gente já realizava alguns roteiros lá. E tem um paredão lá de 45 metros que, segundo o guia que a gente tem contato lá, né, Matias é uma figura assim maravilhosa que quem conhece já ama de graça. E quando a gente esteve lá, ele falou: bom, tem uma cachoeira bem bacana aqui que dá para fazer rapel. Só que ele não é de fazer rapel, ele guia a gente e depois encontra a gente embaixo, ele não desce na corda, de jeito nenhum. E ele falou: acho que dá para rapel. E aí a gente foi lá, identificou os pontos, deu para ancorar, ancoramos, jogamos uma corda lá que a gente falou: rapaz, a gente acha que dá para chegar no solo. E só que não era o tipo de descida que a gente dava para ver, né? O chão era realmente alta, mas não dava para ver o ponto. Jogamos a corda e falou: pô, e aí se não chegar, o que é que a gente faz? Bom, aí a gente joga o equipamento na corda e sobe de novo, que existe a manobra de ascensão, né? A gente pode, no meio da descida, fazer ali a migração e voltar e subir novamente. Então, tá, vamos ver se chega no chão. Não dava para ver, e aí fizemos a descida, falei no rádio, aí depois desceu também. Eu sei que quando chegou lá embaixo, a gente estava tão em êxtase que eu lembro até hoje, foi o sanduíche molhado mais gostoso que eu comi na minha vida, que estava todo molhado, o sanduíche que a gente levou já cheio d'água, e foi assim um negócio de louco, a gente vibrando, porque realmente é uma cachoeira bem bacana de se fazer, e seria mais um para a gente poder levar as pessoas para realizar e sentir essa sensação que a gente sentiu também. E você, João É Paulo? difícil, é difícil enumerar as sensações. É como o Luciano falou, pô, é uma cachoeira que é relativamente baixa, mas esse dia foi muito especial mesmo. E aí eu até comentei com o Verdade. Chile, né? Porque eu tinha um sonho de fazer o rapel no elevador Lacerda. Eu falei pra ele, pode parecer bobo, mas muita gente já tinha feito o rapel no elevador Lacerda e eu há vários anos fazendo rapel nunca tinha feito. Nunca tinha conseguido Nagata fazer o fez, rapel lá. Nagata Nagata acho que foi um dos primeiros a fazer rapel no elevador Lacerda, foi Nagata. Foi na Gata, já fazia lá. A propósito, me E diga uma coisa, quantos metros tem de altura ali? 72 o elevador. 82. isso. Sim, diga então, João. E aí, quando a gente conseguiu montar o evento para o Elevador Lacerda, para mim foi uma realização, né? Porque eu tiquei da minha lista, né? Tipo, aquela listinha das coisas a fazer, então tinha um rapel no elevador, então eu tiquei o elevador da minha lista e pô, a vista é maravilhosa. Não tem Sensacional, comparação. sensacional. É sensacional aquele rapel ali no elevador. E pô, Na verdade, se eu puder qualquer mais pessoa, um, né? se eu puder mais um, eu tenho mais um, né? Que foi um dos últimos roteiros que a gente mapeou lá em Bicoara, que é a Cachoeira da Fumacinha, que é uma cachoeira que tem uma energia surreal. Você faz antes de chegar na cachoeira, você faz descida em alguns canyons, né? Você vai fazendo ela por etapa, porque a gente realiza o canyonismo para fazer ela. Quando chega no último lance da cachoeira, o bacana é que como eu já tenho uma experiência e também acabo fazendo sempre a segurança e desde que eu gosto de tirar fotos, eu acabo sendo o primeiro a descer. Então eu desci primeiro. E quando eu cheguei na parte de baixo da cachoeira, que eu olhei a imensidão daquela cachoeira que eu fiz, eu disse, caramba, eu fiz isso aqui mesmo. Eu desci isso tudo, eu fiquei lá boiando na água um pouquinho assim, olhando para a cachoeira e contemplando a paisagem. Arrepia o corpo inteiro. Não, é verdade. A Fumacinha realmente é bem especial. Elas são 300 metros de cânion e 100 metros de queda d'água. Então, realmente é um desenho de Deus, assim, na Chapada Ela fica Diamantina. É num perfeito vale, né? Ela demais. fica num vale bem É, fechadinho. é lindo. Me diga uma coisa, existe federação que trata de esportes radicais aqui na Bahia ou não existe?
A gente tem uma instituição, mas ela tá desativada, né? Que é a Federação Baiana de Esporte de Aventura. Então ela tá desativada já há algum tempo. É porque era de Então Varginha, né? Tinha a Febera também. isso. É a Febera, justamente. E aí ela tá desativada por um tempo, mas era uma das instituições que realmente lutava aí pelo esporte de aventura. Hoje a gente tem diversas empresas, e isso é bem bacana. E a gente fala isso com muito orgulho, porque quando a L3 surgiu em 2011, acho que era uma proposta de atividades frequentes. Então de 2011 para cá a gente tem atividade todos os meses. A gente só parou durante a pandemia, quando estava no ponto crítico, porque foi necessário parar. Mas fora isso, a gente vem de 2011 para cá tendo atividade, e essa era a proposta. A ideia do surgimento da L3 era justamente proporcionar isso para as pessoas, porque eu tinha muita vontade de fazer rapel, mas na época que eu praticava, era mais assim, pessoas que trabalhavam com acesso por corda, a parte técnica, né, de trabalho em altura, tinham os equipamentos e se reunia ali entre amigos para poder fazer um rapel. E eu ficava naquela vontade, né, de falar, e o próximo? E o próximo? E o próximo demorava um pouquinho, e eu naquela abstinência de adrenalina. Então eu falei, bom, vou comprar o equipamento, vou fazer os cursos necessários, vou começar e vamos ver no que dá. E aí, por isso que eu falo que JP sonhou comigo com isso. A gente começou com o nosso primeiro rapel, a gente comprou os equipamentos e tínhamos 3 kits, né, para revezar entre os clientes. Foi um rapel que a gente fez inaugural com muita gente para poder fazer, e a gente ali revezando, implementando a atividade, foi algo que realmente foi um marco também. E aos poucos adquirimos mais equipamentos, e hoje a gente tem uma tranquilidade aí para poder levar os grupos consideráveis, tendo equipamento para todo mundo, sem precisar fazer esse revezamento de forma tranquila. Então acaba otimizando mais, proporcionando uma atividade muito mais benéfica para todos em todos os sentidos, né? Então realmente foi bem bacana. Uhum. E diga uma coisa, esses equipamentos são caros? É caro praticar o rapel? É caro, é um investimento inicial alto, porém ele tem uma vida útil também bacana. É um equipamento que ele vai ter a sua vida útil em torno de 5 anos. Então, eu falo sempre como um investimento. Se a gente pensar aí um kit hoje, não vou falar o mais básico, mas um kit hoje de equipamento individual, que seria o que João Paulo falou, salvo a parte da corda e de ancoragem, né? Então você falou cadeirinha, ferragem, capacete, luva, isso vai gastar em torno de R$ 600 para ter esse kit. Mas aquelas pessoas que não querem investir nesse equipamento, as empresas hoje que trabalham com isso fornecem. Então a gente fornece todos os equipamentos para os nossos clientes, eles já ao contratar a empresa, a atividade, já está com todo o equipamento incluso. Ele perguntei sobre o aspecto estadual e a nível federal. Existe confederação que trata desse esporte? Dos esportes radicais? Não, hoje a gente tem a escalada, né, por já ser um esporte olímpico, então já está integrada, né, ao comitê. Mas o rapel não. O rapel ainda temos algumas instituições que fazem essa divulgação, mas nada ainda federativo, né? Ou seja, quando vai ter algum evento, são vocês, empresa, né, que organizam. E como você falou, aí tem um calendário praticamente já anual, né? Sim, Sim. nosso calendário a gente lança anualmente, com as atividades urbanas, que acontecem todos os finais de semana. Aos sábados a gente tem atividades. Esse sábado mesmo, amanhã, a gente tem rapel e escalada no Parque dos Ventos, ali na Boca do Rio, que inclusive até aproveitar o espaço aqui para dizer que foi um ganho assim, muito grande para a cidade. Tem um equipamento voltado para o esporte de aventura, que antes a gente tinha restrito apenas as passarelas e viadutos. Então esse equipamento foi um equipamento que realmente mudou um pouco a cara e trouxe, né, para a Bahia esse viés de aventura, fora o que a gente já realizava em passarelas e viadutos. Então mostra o quanto que está se desenvolvendo esse tipo de atividade, e em breve a gente vai ter aí espaços como em São Paulo, aí, ginásios voltados para as atividades de indoor, outdoor. Então é um ganho muito grande, e desde 2020, né, o Parque dos Ventos. E, além disso, como eu falei, as atividades de passarelas e viadutos, e também os ecopasseios e ecoexcursões. Ecopasseios são roteiros que a gente tem
próximos, né? Bate e volta, a gente sai de manhã cedinho, volta no final do dia, vai para alguma cidade próxima para realizar rapel. No caso da Ilha de Taparica, a gente tem uma tirolesa ali na Ponte do Funil, rapel também. Então a gente vai nesse formato, vai e volta no mesmo dia e tem as excursões, que aí a gente tem para diversos locais, onde a gente busca as cidades que têm, ou já oferecem esporte de aventura, exemplo de Itacaré, que tem o rafting, tem o arborismo, tem trilhas, então a gente já reúne o grupo, vai para Itacaré, já faz os contatos com os parceiros que a gente tem lá para poder proporcionar isso para os nossos clientes. Ou então locais que não oferecem a atividade, mas tem onde fazer a atividade. Então a gente tem lá nos cânions do Xingó, que já é fora da Bahia, né? E a gente realiza também o rapel lá nos cânions do Xingó, que é em Alagoas, né? Divisa de Alagoas com Sergipe. E a gente vai para lá, faz a trilha, monta o rapel e é um roteiro também assim perfeito, que você faz o rapel com a vista para os cânions. Lá embaixo a gente já tem as voadeiras, né? Os barquinhos esperando a gente. Aí depois a gente faz todo o circuito, que é o circuito turístico lá dos cânions do Xingó. Então a gente atrela a parte do esporte de aventura, a parte do ecoturismo. Então, isso daí que é o gostoso da coisa, né? Que é a cereja do bolo. Sim. Simas Fotografias. Peraí, opa. Eu descobri... Nina. Nina. Hã? Simas Fotografia, Nina. Eu descobri minha carreira fazendo rapel na L3. Conheci pessoas incríveis e minha saúde mental melhorou de forma absurda. Grande fotógrafa. Nossa, um talento assim enorme, fotografia assim de mão cheia, um olhar fotográfico maravilhoso. Ela que, inclusive, começou assim como cliente, hoje já é uma parceira nossa que vai nos nossos eventos fazer a cobertura fotográfica, faz todo o registro. E melhor ainda, né? A pessoa que já tem esse olhar fotográfico, já tem esse talento e já gosta da atividade. Então, pra gente, né? É show de Mão bola. cheia. Une o útil ao agradável. Une o útil ao agradável, Cola com a gente em todas. Muito bem. Bacana. Fernandes. Essas letrinhas são muito miúdas, viu? Pelo menos eu não consigo acompanhar essas coisas, não. Fernandes, Deixa eu te ajudar aqui. 28, tirolesa na Ponte do Funil. Tem alguma previsão de quando irá acontecer? Ou acontecerá? A gente estava aguardando, né, melhorar um pouco em relação às liberações do Covid. A gente precisa só dar uma verificada ao trânsito para lá, digo, o deslocamento, né? Porque como tem um tempo que a gente ficou sem fazer, então é bom a gente dar uma avaliada, por isso que não lançamos ainda. Eu e o Luciano, a gente vai dar uma sondada, até porque, pelas últimas notícias, a travessia de ferro anda muito complicada, né? E aí e aí isso impacta na logística, né? Porque a gente acaba dependendo dessa travessia para poder fazer com que o evento realmente seja uma experiência agradável. Então não adianta a gente levar o pessoal para lá para extravasar o estresse e no retorno ele se estressa e já volta estressado de novo. Então a ideia é realmente ver como é que está esse fluxo, se essa travessia já está tranquila, ir lá novamente para poder verificar os pontos de ancoragem, já que a gente já tem mais de 2 anos que a gente não vai lá por conta da pandemia. E em breve vai retornar esse roteiro que é bem interessante. É uma tirolesa que fica bem bacana de fazer, o rapel também é bem interessante. Tem um pêndulo que dá para fazer lá também, então são várias atividades que a gente consegue fazer nessa ponte. Muito bem, gente, estamos nos aproximando do final. A fotografia voltou e botou "Ai, meu coração", vocês foram falar dela. Ai, meu coração, botou um coraçãozinho aqui. Deve ter ficado emocionada com o que vocês falaram a respeito dela. Estamos nos aproximando do final e desde o primeiro programa na Tudo FM até parecia que um dia eu estava adivinhando que um dia ia ter a Covid. Parecia, né? Claro que não, né? Mas assim, a minha pergunta sempre foi a última pergunta sempre foi, desde o primeiro programa, aos 780, quando eu parei na Rádio Metrópole, e continuei nas 266, 267 lives com a de hoje, né? Da primeira até a última. E eu brinco dizendo que parece que estava adivinhando a Covid, porque a sequela que eu tive de Covid é exatamente essa. Às vezes eu estou conversando com vocês aqui, quero citar uma coisa e foge do raciocínio, do pensamento e tal.
E aí essa pergunta veio bem a calhar mesmo para ficar como última para todas as lives e entrevistas da rádio. Eu deixei de perguntar alguma coisa que vocês gostariam de ter falado e eu não lhe perguntei? Deixa eu ver. Bem, eu acho que como você deixou bem solto, a gente acabou falando tanto. A gente acabou falando tanto, mas eu acho que... Eu queria lançar, então. Você quer lançá-lo? Na verdade, seria o contrário. Eu queria lançar a pergunta para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente na live e que vieram pela curiosidade da atividade. Então, ao invés de a gente responder a pergunta, mas sim lançar uma pergunta para essas pessoas que estão interessadas, né? Então, perguntar assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Por que não fazer rapel? Boa. Essa foi interessante. Mas tá bom. Baiana Cerveja Futebol voltou Chile. Obrigada por nos proporcionar unir o futebol com outros esportes, principalmente o rapel. Me identifico muito com os dois. Ela é uma tricolor, né? Autêntica. Tricolor. Bora Bahia, inclusive. Eu passei a segui-la hoje. Eu não seguia e nem ela me seguia também no Instagram. Mas, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Quero agradecer de coração. Acho que foi bacana, né? E aí é o meu sentimento como leigo, que passei a aprender alguma coisa. Sim, me veio uma pergunta aqui agora, veio uma pergunta na cabeça. Existe idade para começar a se praticar o rapel ou não tem esse problema? Pode ser um jovem mesmo? É relativo. Essa pergunta é relativa, porque o rapel, a idade está na cabeça, né? Porque a gente tem clientes que começaram a fazer rapel aí com... Tatá tinha quanto? Tinha 5 anos, Lô? Tainá? O quê? A idade de Tainá tinha 5. Então, anos, a gente não vai dizer dos 8 a 80, porque tem pessoas com 4 ou 5 anos que já fizeram. Minha filha, por exemplo, já desceu os cânions do Xingó. Esse roteiro que eu falei aí, 45 metros, minha filha já está no caminho já. Comigo, hein? Já tem 8 anos. Tem 8 anos e já desceu os cânions lá com 45 de altura. Tem Pedrão com 60 anos também, que faz rapel com a gente, o que comentou, né? Pedrão Adventure, que é o nosso embaixador, ele tem 60 anos e faz atividade também. Então é bem relativo essa questão da idade. Só em relação a contraindicações, né? Então, a contraindicação para a prática de atividade, que aí poderia ser uma pergunta não realizada, né? Então, só seria contraindicado para pessoas que realmente tiveram lesões graves de coluna, ou na cintura escapular, ou pessoas com problemas cardíacos. Então, aí para esse tipo de público, as pessoas que querem praticar atividade, realmente a gente procura, né? E na nossa ficha, quando a pessoa procura a ficha de inscrição, a gente tem uma anamnese e a gente sempre procura entender como é o ritmo e como é a frequência de médicos dessa pessoa para que ela possa participar. E se for uma pessoa que tem algum tipo de cardiopatia, precisa sim apresentar um relatório de um cardiologista para poder estar experimentando a atividade. Obrigado, meu querido. Agradeço a você, Luciano, a você também, João Paulo. Foi bastante interessante a nossa live de hoje sobre os esportes radicais, principalmente sobre o rapel. Obrigado, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Obrigado a você. A gente que agradece, Tilé, o espaço. Muito obrigado. E fica o convite também para conhecer mais de perto a atividade, viu? Chega lá, ver a atividade acontecer. Pode ser, já tá valendo, já tá valendo. Justamente. Um grande abraço, meu querido. E obrigado pela presença de todos que estão aqui acompanhando a gente. Valeu, um abraço. Um beijo para a família L3. Obrigado. Isso. L3. Isso aí.